queridos amigos e amigas, muito bom ter vocês aqui juntinho comigo para mais este Lado a Lado. Hoje nós vamos conhecer a vida e a obra do padre jesuíta Ranulfo Moraes Amirá, com o querido professor Luiz Roberto de Francisco. No final deste mês de maio, Itu celebra o centenário de nascimento do padre Amirá. Bem-vindo, professor. Obrigado pela atenção, mais uma vez aqui para falar, né, de pessoas que são interessantes, que deixaram aí um passado, um legado importante. Né? E eu agradeço, né, a sua sempre constância aqui no programa, trazendo essas informações sobre essas pessoas que fizeram Itu, né, tão importantes para Itu. Então, nós vamos começar hoje falando sobre isso, né? Qual a importância do padre Amirá para Itu? Eu acho que existem várias importâncias, né? Digo, de pessoas diferentes da mesma família, e acho que o padre Amirá é um pouco o resultado disso, da formação, do legado que ele teve, né? O padre Amirá era neto de um arquiteto francês, esse sobrenome Amirá é francês, né? O avô chamava-se Louis Amirá, e nós chamamos Amirá. E esse Luiz Amirá, agora portuguesando, foi o responsável pela transformação nas fachadas das igrejas de Itu e construção de determinados monumentos. Então aí começa um legado da família, né? E que ele, filho de... eu estou falando do padre, né? Filho de construtor, que o pai dele, chamado Pedro também, era construtor como o pai, né? Então ele se dedicou a um ramo da engenharia, né? A física, a matemática, e que para nós, enquanto criança, naquele tempo, ficou o presépio mecânico, que encantou a infância da gente no Teatro São Domingos. Presépio, olha só. E eu conheci aquele presépio desde muito pequeno, né? O presépio funcionou acho que 12 ou 13 anos, claro, abrindo no tempo do Natal e ficando até o 2 de fevereiro, né? Então aquela cidadela montada com aquelas bonequinhas, tudo tão singelo, tão simples, e por trás, embaixo daquele palco que a gente via ali com aqueles bonecos, havia um mecanismo todo complicadíssimo, coisa que o padre Amirá construiu para que a gente tivesse esse entretenimento, né, como criança, enfim, família. E naquele tempo que não tinha nada digital, nada virtual. Nada eletrônico, não é? Então acho que esse é um papel dele. E depois o papel como professor, como padre, como conselheiro, naquele tempo em que o confessor era um grande conselheiro, né, das pessoas, fazia o papel de um psicólogo, de um terapeuta, né? Eu ouvi tantas pessoas já falarem disso, né, o quanto ele foi importante nesse sentido. Um homem cheio de sorriso, que apesar de uma formação extremamente diferenciada para a geração dele, para a família, para a geração de maneira geral, né, conversava com as pessoas mais simples, assim, no sentido de não terem uma formação acadêmica, uma formação escolarizada, proseava com todo mundo, se divertia com tudo, dava gargalhadas homéricas com todo mundo, porque sempre bem-humorado, né, agregador. Então eu acho que tem várias formas da gente dizer o quanto ele contribuiu para a cidade de Itu, né? Seja nesse relacionamento com as pessoas, né, ou então como um professor, né, como um pregador de sermões, intelectual, matemático, físico, enfim. Ele foi professor no CEUNSP, né, na Faculdade do Patrocínio, né? Na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nacional do Patrocínio, né? Desde que ele voltou para Itu, em 1970, até mais ou menos 80, 10 anos, digamos, que ele lecionou cultura religiosa e introdução à filosofia, né? Então, até nós estamos lançando um livretinho, uma brochurinha sobre ele, né, chamada Ranulfo Amirá, Entre a Ciência e a Fé. Porque analisando esses textos a gente vê como é que ele, por exemplo, discutindo a criação dos seres humanos, ele coloca as teorias do evolucionismo e do criacionismo, os teóricos, e depois ele coloca uma opinião dele, como padre. Então é um professor, mas é ao mesmo tempo um sujeito que atua dentro da apologia da fé, né, da defesa
da fé. Né? Enfim, a gente foi formado para isso, era padre, né? Jesuíta. Então, esse foi um papel importante dele, né, em Itu, na faculdade, durante 10 anos. Mas ele teve outros tempos dele como professor. Vamos falar disso. E essa brochura que você falou, ela está sendo elaborada pela CADIL ou pelo Museu da Música? Ela está sendo elaborada por duas instituições que são irmãs. É o Museu da Música Itu, né, que tem um acervo, e também pela Biblioteca Histórica da Igreja do Bom Jesus, que tem um grande acervo relacionado a ele, que é onde ele morava. Né? Então nós estamos escrevendo, finalizando agora, lançando essa semana, nos baseando em toda a pesquisa que foi possível de levantamento de fontes sobre ele em vários arquivos, né? Em Itu, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Friburgo, que são os lugares onde ele viveu, e num maravilhoso álbum que ele organizou sobre a vida dele, que as sobrinhas guardaram, a Celina e a Miriam Amirá Bettinelli, e que é uma riqueza danada de informação. Que bom que elas guardaram, Nossa. Né? E professor, essa brochura já faz parte das comemorações do centenário? Faz parte das comemorações do centenário. Nós estamos chamando esse centenário de Circuito Ranulfo Amirá, porque a gente não está tratando dele só como padre. A palavra circuito lembra energia, que era, enfim, aquilo que ele mais curtia, gostava de estudar. Né? Então, o Circuito Ranulfo Amirá são 7 exposições e algumas ações educativas que estão acontecendo ao longo desses dias, né? Em diversos lugares. Então, posso enumerar? Pode, claro! O Museu Republicano tem uma exposição sobre o avô e o padre, quer dizer, o Luiz Amirá, construtor, e o padre, como é que ele interagiu nesses espaços. Saudando o Museu Republicano, que depois de alguns anos, né, foi aberto de novo esse mês. Amém? Cabriúva, onde está a família materna do Padre Amirá, né, a dona Priscila, uma família de educadores e construtores. Então a Biblioteca Pública, Secretaria de Cultura de Cabriúva, também está abrindo uma exposição em parceria conosco. Depois também a Igreja do Patrocínio, que foi remodelada pelo avô, e onde ele foi capelão e professor, né, lá na faculdade, né, Patrocínio. A Igreja do Bom Jesus, onde ele viveu, onde ele trabalhou tantos anos. A antiga Capela Padre Bento, ele era o capelão lá durante 10 anos, né? Hoje a paróquia Senhor Norto, também abrindo a exposição. Ali a gente vai ter uma cerimônia religiosa também, em homenagem ao Padre Amirá. O Museu da Música, que tem aparelhagens que ele, não só que ele colecionou, mas que ele construiu. Né? Padre Amirá tinha uma coisa interessante, a gente achava sempre curioso ele ter uma caixa de papelão com válvulas queimadas. A gente diz, naquele tempo que a televisão, né, aparelho usava de válvula, a gente diz, o que ele guarda uma válvula, né, queimada? Um monte de válvulas queimadas. Depois ele dizia assim, isso aqui tem lugar certo para a gente descartar, eu não posso jogar na natureza. Já naquele tempo. Isso eu estou falando há 40 anos. Ele tinha essa consciência que a gente vem a ter, digamos, a sociedade de maneira geral, nos últimos anos. Então, acho que é extremamente relevante isso. E também o Museu da Energia, que é a última exposição que nós vamos abrir, tratando do presépio. Né? Tem alguns remanescentes de mecanismo, algumas coisinhas que vão estar lá. E em todos esses lugares deve haver ações educativas, tratando da vida, da obra, do legado, do conhecimento desenvolvido por esse cientista e teólogo ao mesmo tempo. As exposições começaram no dia 22. Dia 22 as aberturas são até o dia 30, né? E elas vão até setembro. Até setembro. Sim. Então tem um bom tempinho aí para as pessoas irem prestigiar. E a gente está usando um pouco de tecnologia, né? Que para Padre Amirá era só tecnologia, né? Então quando a gente for visitar, por exemplo, a exposição num lugar, a gente consegue ver pelo QR Code, acessando o QR Code, as outras mostras virtualmente no site do Museu da Música. Inclusive esse programa vai estar lá também. E só não dá para ver o que está nas vitrines, são documentos, objetos, né? Mas as exposições, os painéis, é possível a gente ver através do QR Code.
Professor, vamos então falar um pouquinho da infância do Padre Amirá em Itu. Que ele nasceu em Itu, até acho que a pré-adolescência ele ficou em Itu, né? Como é que foi essa infância ali? Uma família de classe média, né? O pai Pedro e a mãe Priscila tiveram 8 filhos, é uma família numerosa, ele era o penúltimo, e viveram em torno, nas imediações do Instituto Borges, convento redentorista, escola Convenção de Itu, onde ele estudou. Não é? A ligação deles com a Igreja do Bom Jesus já era do tempo do Padre Bartolomeu Tadei. O avô dele era muito próximo, ele construiu o Santuário do Coração de Jesus, o Luiz Amirá. Então, é nessa comunidade que ele vai fazer a vida dele, a vida religiosa dele. Ele inicia ali faz a primeira comunhão e depois ele entra para o grupo da Perseverança, que era a Cruzada Eucarística. Hoje chama-se Movimento Eucarístico Jovem. Menino ainda? Menino, tá. De 7, 8, 9, 10 anos. Né? Então essa primeira participação dele, social e tal, e são os primeiros registros dele, né? Na escola, no Convenção de Itu, né? No grupo escolar, e também na igreja. E é nesse contexto que nasce a vocação religiosa do menino Ranulfo. Então, professor, a gente sabe que naquele tempo existia, assim, por parte das famílias, um desejo, até uma forçação para que tivesse um padre na família, né? Um filho fosse para o seminário. Existiu essa situação com o Padre Amirá ou não? Um pouco, sim, né? Porque eu convivi com o Padre Amirá há muitos anos, quase 30 anos, né? Muito próximo, quase que diariamente, quando ele morou em Itu, e depois ele morava perto aqui em Itaici, né, em Indaiatuba, então eu ia visitá-lo com alguma periodicidade. A mãe queria muito ter um filho padre. E ele dizia sempre assim, isso ele contou num sermão. Ele dizia assim, não, que vá o outro, né, não eu. Até que em determinado dia ele foi se confessar com o padre Valdomiro Alvarenga. O padre Alvarenga era o campeão das pregações. Todo mundo adorava assistir o sermão, ouvir os sermões dele, assistir o que ele falava, porque parece que realmente era algo extraordinário. E numa confissão, o padre Alvarenga jogou assim, você não quer ser padre? Ele disse, quero. Então ele dizia assim, de repente, assim, do nada, absolutamente nada, ele nunca tinha pensado nisso, nasceu uma vocação que, na verdade, estava ali, porque ele não teria morrido com 87 anos na companhia de Jesus se ele não tivesse vocação, né? Uma formação difícil, né? Árdua, uma formação de uma mudança interior muito grande, né? Então ali despertou a vocação do menino, né? Aos 12 anos, ou de 11 para 12 anos. E é assim que ele acaba entrando no seminário menor, né? Escola Apostólica da Companhia de Jesus. E você falou que ele tinha uma ligação aí com Cabreúva, a família da mãe era de Cabreúva? Dona Priscila era filha do Inácio Mestre. Inácio Mestre foi um professor que foi de Araçariguama para Cabreúva e foi o grande professor na cidade. Professor de celebridades até para a gente, como Monsenhor Paulo Florencio Camargo, historiador, né? Outras figuras de Cabreúva que são do século XIX, né? O Herotísio de Campos, por exemplo, compositor, foram todos alunos do Inácio Mestre, que mantinha uma escola em casa. Era pago pelo governo, mas o governo não tinha um local. Então era um home office, né? A pessoa brigava em casa, a escola, as crianças vinham assim, né? Dona Priscila era a mais velha, a mais nova dos filhos do Inácio Mestre. E é uma família de educadores em Cabreúva, né? O Lucídio Mota Navarro, por exemplo, que é o nome de escola, né? E são todos aparentados. Então, eu imagino que a infância do Padre Amirá tenha sido passada entre Itu e Cabreúva, onde estavam os tios, tias, né? E antes dele entrar para a Companhia de Jesus, ele morou um tempo com a irmã dele, a irmã mais velha, chamava-se Fanny, e era casada com um tio meu, tio Leonardo. E eles ficaram com o menino Ranulfo
durante 2 anos, porque o pai trabalhou em Porto Feliz, na construção do engenho central, né? Então a família foi toda para lá. E nessa época ele precisou fazer uma cirurgia de correção do olho, ele tinha a pálpebra caída, então ele tinha problemas de enxergar até na sala de aula, né? Então ele fez essa correção antes de ir para o seminário. Mas ficou sempre com um olhar diferente, ele olhava sempre por cima, assim, era um olhar de certa soberba, assim, mas era Sim. por conta dessa questão da pálpebra. Como que foi, então, a trajetória dele ali na Companhia de Jesus? Olha, eu poderia contar uma história da carochinha aqui, de uma pessoa que eu gostava muito, e dizer para você assim, foi um sujeito brilhante. Mas eu só vi que ele foi um sujeito brilhante quando eu vi os boletins. Então, durante a escola apostólica, que corresponde ao ensino fundamental 2, o ginásio para os antigos, né, ele não teve nenhuma nota menor que 10. Olha! Na área de Super ciências, de línguas, num tempo em que, lá naquela formação, estudava-se sistematicamente latim e grego, porque eles estavam com vistas realmente à formação para a Companhia de Jesus. Né? Ciências, estudos sociais, ele teve nota 10 em tudo. Era um tipo de formação que se valorizava muito as academias literárias, a competição entre os alunos, que é uma coisa que hoje a gente abomina, mas se valorizava muito naquele tempo, né? Também se valorizava os jogos, as questões lúdicas, as apresentações teatrais, né? Então, por exemplo, com um texto, determinado texto de um dos antigos romanos ou dos gregos, falado na língua própria, né? Então eles se vestiam e encenavam aquele texto, né? Claro, isso é riquíssimo. Isso vem desde lá de Santo Inácio, que quando criou o princípio da educação, que depois se transformou no chamado Ratio Studiorum, né, que é o método dos jesuítas, ele já pensava muito nisso. Isso é do século XVI, né? Bom, depois o Padre Amidai então entrou para a Companhia de Jesus. Quando acabou a escola apostólica, né? Então com 17 anos ele entrou para a Companhia de Jesus, que é o quê? O noviciado, que é a parte espiritual. São 2 anos árduos. Porque a gente fala assim, árduo no sentido que ele trabalhou muito. Não, é árduo no sentido de mexer por dentro. Com a espiritualidade. Direcionar a espiritualidade. O noviciado dos jesuítas ele vai fazendo com que cada vez a pessoa seja menos e cada vez ela esteja mais a serviço. Cada vez tenha mais Deus, digamos, como uma formação que é o grande objetivo da sua vida, amar a Deus, do que propriamente ser a sua vontade. Né? É a educação das vontades, práticas em hospitais, limpeza, as coisas mais modestas, as atividades menos valorizadas, por exemplo, numa sociedade capitalista, digamos, né? E tudo aquilo tem que se praticar para ver que eu sou muito pequeno. Né? Depois, esses 2 anos de formação, há um grande retiro espiritual, de 30 dias, e aí ele faz os primeiros votos. Pobreza, obediência e castidade. Então, essa é a prova de fogo, para ver se o sujeito presta realmente para aquilo. Né? Depois ele fez a formação em letras clássicas, né, que eles chamavam de juniorado, né? E aí então ele mergulha naquele latim que ele já tinha estudado no grego, também mergulha na literatura clássica, né, na literatura antiga, depois a história da literatura ocidental, literatura brasileira, a retórica, né, a arte de falar em público, o que mais precisava, né, para a formação tanto para padre como sermões, e finalmente as ciências. E é aí que ele se encontrou. Nesse momento ele teve um professor que era um austríaco, o padre Roser, padre Francis Roser, era um jesuíta austríaco, que já tinha feito o doutorado em física e tinha ido para uma área que o mundo todo estava muito atento, que era a física nuclear, radioatividade. Né? Então o padre Roser se tornou, no Brasil, a figura mais importante nos estudos da radioatividade, e ele foi inclusive conselheiro da ONU para um comitê de estudos sobre qual é o impacto da radioatividade nos seres humanos.
né? Então é um momento em que o mundo do pós-guerra tinha assistido aquele episódio absurdo dos Estados Unidos atacarem Hiroshima e Nagasaki, né? E que começava a se pensar em radioatividade em várias coisas, em aparelhos, né? Digamos, aparelhos até domésticos, e ele, então, estudando esse impacto. Esse é o sujeito que encanta o Padre Emirá e que se encanta com ele também. Não é? Então, dessa relação mestre e aprendiz, não é? Depois que o Padre Emirá acabou o curso de filosofia, a Companhia de Jesus, a formação é enorme, né? Em 1949, depois de 13 anos sem ver a mãe e os irmãos, ele vem para Itu passar uma semana para se despedir, porque ele ia para os Estados Unidos estudar. Foi para os Estados Foi para Unidos. os Estados Unidos estudar. O que naquele tempo, hoje a gente fala assim, pô, o sujeito foi para os Estados Unidos, né, fazer faculdade, até uma família É mais comum, melhor né, colocada hoje, e tal, hoje mas naquele tempo, É. né? Então os relatos da viagem são muito interessantes, né? A quantidade de pequenos voos até chegar ao sul dos Estados Unidos, né? E ele foi com um saltense. Com quem? Rodolfo Rigo. Rodolfo Rigo era nascido em Salto, passou a infância em Itu, foi um ano antes dele para a Companhia de Jesus e fez a formação também em ciências mais voltadas à biologia. Depois que ele se ordenou padre, ele saiu da Companhia de Jesus e eu não sei de informações mais dele. Neste momento que nós estamos gravando aqui, eu não sei. Pode ser que em pesquisa aí a gente descubra alguma coisa. Então vão os dois para West Baden, na costa oeste dos Estados Unidos, e aí no estado de Indiana, não é? E ele então vai fazer a formação dele lá como teólogo. São 3 anos, ele se ordena padre, mais um ano, né? Então nós estamos falando de 1953, 52 ele foi ordenado padre, né? Ninguém daqui assistiu, ele não tinha nenhum parente próximo, né? A única pessoa próxima era o Rodolfo Rigo, né? E então ele foi ordenado com um grupo de padres, né? Um grupo de jesuítas, todos nesse colégio internacional lá, né? Acabou imediatamente, ele foi para a Califórnia, na Universidade de Santa Clara, onde ele morava, e todos os dias ele ia com transporte para a Universidade de Stanford, que é católica, para o curso de física. Então ele fez 6 anos de física aplicada lá em Stanford, na Universidade de Stanford, né? Bom, acho que por tudo isso a gente pode pensar que formação privilegiada com certeza esse sujeito teve, né? Incomum. Para a época, então, né? Para a época, absurdamente incomum. Não é? Então ele voltou dos Estados Unidos em 1959, não é? 1959, e só no dia 1º de janeiro de 60 é que ele vai celebrar a primeira missa em Itu, na terra dele. Então foi uma missa solene e tal, né? Daí que os parentes, os amigos puderam revê-lo, reencontrá-lo depois de tanto tempo. E vê-lo exercendo realmente o sacerdócio. O magistério sacerdotal, digamos assim, que era o grande sonho da dona Priscila, né, da mãe dele, de ter um filho padre. Quando o sujeito entra para uma ordem religiosa, ele deixa a família dele. Na verdade, ele entra para uma nova família. Né? Então, as estadas dele acontecem em Itu, nesse período, da década de 60, mas muito pequenas. Vem, passa uma semana, 2 semanas, às vezes vem pregar um retiro aqui, tempo curtíssimo, e já volta. Por quê? Porque ele tem outras atividades, né? Então, em 60, ele vai fazer o 3º ano da espiritualidade. Os jesuítas têm 3 anos de noviciado, mais um, para retomar tudo aquilo que houve no começo, né, de espiritualidade, retomar. Então ele ficou numa fazenda no Rio, com uma turma, né? E quando acabou ele fez os últimos votos dele, são os votos solenes, né? Os 4 votos solenes. Os jesuítas sempre na conclusão, naquele tempo, na conclusão dos estudos, tinham um exame. Tanto no final da teologia, como no final dos estudos todos, tinham um exame, né? Assim, de universa, ou seja, de tudo que se estudou. Se as pessoas têm uma formação realmente extraordinária, então são 4 votos solenes, né?
tinha essa diferenciação, né? Se não, são os votos simples. Ah, Então ele fez os votos solenes, são os 4. pobreza, obediência, castidade e obediência especial ao Papa. Né? Finalmente, então, estava formado o padre Ranulfo Moraes Amirá. E professor, todo esse estudo que ele fez lá nos Estados Unidos, de física especialmente, né, resultou, deu frutos. Sim. Então, bom, depois de todos os estudos, então ele tem que trabalhar, né? A primeira atividade do padre Amirá foi ser reitor de um colégio grande que os jesuítas ainda mantêm em Nova Friburgo, no estado do Rio, onde ele estudou, né? Sempre no Brasil, ele morou lá, chamado Colégio Anchieta, que tinha também a Faculdade de Filosofia, Nossa Senhora Medianeira. Então o padre Amirá vai ser o reitor, o guarda-chuva de tudo isso. Além de ser reitor, ele foi lecionar ciências, matemática e física. Ele ficou 2 ou 3 anos como reitor e já foi deslocado para ser assistente do padre Roser, daquele que nós tínhamos falado. Estudava, né? radioatividade. Exatamente, no Instituto de Física da PUC do Rio. Não é? A PUC do Rio foi criada pelos jesuítas, pelo padre Leonel Franca, né? A primeira universidade católica do Brasil. E o padre Franca abriu primeiro cursos na área de ciências humanas, depois é que vieram outras ciências, né? Entre elas a física, que foi criado o departamento, né, hoje Instituto de Física, pelo padre Roser. E o padre Amirá veio ser o assistente dele ali. Talvez até com vistas de que em algum momento pudesse ser ele a dirigir esse departamento de física. Então ele ficou entre o Rio, a PUC, lecionando, e Nova Friburgo, onde ele continuou lecionando. Isso, então, foi ao longo de 6 ou 7 anos. 6 anos. E a história acaba tragicamente. Por quê? Porque o padre Roser foi tomar um banho de mar e morreu afogado no Rio de Janeiro. Isso mexeu completamente com toda a situação. Porque o padre Amirá ficou muito abalado com a morte do padre Roser. Não é? E então ele ficou aquele ano de 67 ainda morando no Rio de Janeiro, se desligou da PUC, pediu desligamento da PUC e pediu um ano sabático em Itu. Ele começou a ter problemas de saúde gástricos, de questões nervosas e tal. Mexeu demais com ele, né? Porque a ligação com o padre Roser era muito forte. Nesse álbum que ele montou, né, sobre ele, tem 3 páginas sobre o padre Roser. Então a ligação realmente era intensa, né? De admiração, de trabalho, né, de amizade, de confiança. Né? As fotos dos Estados Unidos que mostram o mestre com vários alunos, assim, ele sempre está muito perto, sabe? Eu notei isso, que ele está sempre ao lado do professor. Né? E aí ele veio para Itu. Em 68, então ele já tinha 45 anos. 45 anos. 45 anos. Ele vem para a Igreja do Bom Jesus. Os jesuítas mantinham uma casa aqui, né, que era onde ele cresceu, lá, onde eu cresci também, desde o tempo do padre Bartolomeu Tadei, né? E ele vem morar nessa casa. Nessa casa havia 2 padres já morando, 2 ingleses, os Godin, Robert e o William Godin, eram irmãos. Eles moravam aqui. O Robert Godin era muito ligado com tecnologia também de disco, ele era músico, compositor, disco, programas de rádio, vídeo, áudio, né? A gente era criança, ele exibia o cineminha lá pra gente e tal, né? E o padre Amirá entrou nesse circuito muito positivo aqui de tecnologia, né? Que ele já se interessava por isso, demais, né? Demais. Eu me lembro que eles almoçavam os 3, eu era criança, mas me lembro que eles almoçavam os 3 juntos conversando em inglês, né? E porque havia também esse fator de aproximação que era a língua, né, entre eles. Bom, então o padre Amirá passa a ser padre em Itu. Mas a vocação dele para o magistério continuou presente, né? Então eu não sei se por indicação dos superiores ou por vontade dele, ou simplesmente a convite da faculdade, que estava acabando de sair das mãos das irmãs, né? Em 1970 justamente elas venderam a faculdade,
é que o Padre Amirai então assume e por 10 anos ele foi professor aí na Faculdade de Filosofia, né? Capelão das Irmãs São José, muito próximo do patrocínio, celebrando uma missa por semana na matriz, na igreja matriz, mas morando, né, na igreja do Bom Jesus. Né? Então foi aquele ano sabático que ele pediu, acabou se transformando em 24 anos. 24. Ele nunca mais saiu daqui nesse período, digamos, de vida mais útil. Né? Foi em 92, né, 1992, que ele deixa Itu. Por que ele deixou Itu? São vários motivos. O primeiro motivo é que a Companhia de Jesus fechou a residência que tinha em Itu. Essa casa tinha 120 anos, né? Eles resolveram encerrar as atividades em Itu. É uma pena e muitos hoje lamentam a decisão do conselho daquele tempo, né? Por quê? Porque o Padre Tadei ficou para trás, né? As raízes da Companhia de Jesus no Brasil são muito ligadas à história missionária do Padre Bartolomeu Tadei, né? O Padre José de Campos Lara, da antiga Companhia de Jesus, né? Que foi o único jesuíta de todos os 600 e tantos expulsos no tempo do Pombal, foi o único que voltou para o Brasil. Voltou para onde? Para Itu. Ele está enterrado no Bom Jesus, né? Então eles deixaram tudo isso para trás, né? Eu lamento enormemente e acho que muitos jesuítas também lamentam isso. E então foi o momento desse rompimento, né, da companhia com Itu. Mas um pouco desse rompimento se deve ao estado de saúde do Padre Amirai. Ele começou a ter problemas neurológicos, que mais adiante revelaram o Alzheimer. Então, nesse período eu até morei com ele na Igreja de Bom Jesus para dar um pouco de assistência, né, para ele. O Padre Amirai era um homem sistemático. Mina. Sistemático. Acordava todos os dias às 3h30 da manhã. 3h30. Abria a igreja às 5. Né? E eu ouvia tudo isso, né? Naturalmente, é uma casa. Né? Então, ele sempre fazia as mesmas coisas, os mesmos horários, né? Atendia muito as pessoas, sempre atendendo as pessoas, sempre disponível para todo mundo, né? E celebrava 2 missas por dia, fechava a igreja às 7 horas da noite e às 8, 8h30 ele já estava na cama, porque ele levantava muito cedo. Né? Um homem muito organizado, se barbeava 2 vezes por dia. Olha só. 2 vezes por dia. Eu nunca ouvi falar de uma outra pessoa que fizesse a barba 2 vezes por dia. Né? Ele estava sempre com uma aparência muito assim, preocupado em estar asseado. Né? E a conversa com ele sempre era muito interessante. Qualquer assunto que você tivesse, né? Me lembro quando houve uns episódios de parapsicologia em Itu, então ele tinha lá no quarto umas revistas sobre parapsicologia e veio conversar com a gente. Imagina, nós tínhamos 13, 14 anos, né? E ele com toda essa formação, um homem com mais de 50 anos, interessado a trocar ideias, a conversar, a explicar tudo aquilo, né? Da mesma forma que ele se divertia, por exemplo, com as seleções em inglês. As revistas. As revistas, que eram mensais, não é? E tinha aquelas matérias de variedade, mas tinha aquelas piadas que ele achava muita graça. Então ele vinha contar aquilo, ler em inglês, né? A gente lia muito mal em inglês. E, enfim, então, era um homem muito disponível, né? Muito cordato, né? Com todo mundo. Então, a saída dele em Itu criou, acho que um hiato, um vácuo enorme naquela comunidade. Ele vai para Itaici, e aí a comunidade da antiga Capela de Padre Bento, que era liderada pela Claudete Camargo, né, que hoje ainda é a grande figura lá da comunidade, pediu se ele poderia vir a Itu celebrar a missa para eles todos os domingos. E assim ele veio. Enquanto não foi criada a paróquia, ele veio todos os domingos, de 93 a 98. De Itaici, onde ele morava, aqui em Indaiatuba, né, naquela casa enorme, né, da Itaici ele tinha tempo, porque ele não tinha mais aquelas funções de atender na igreja. Então ele ajudava um pouco as confissões, mas começou a ficar meio surdo, né? Então ele organizava um pouco o aparelho de som da igreja, fazia umas coisinhas lá eletrônicas, foi se desfazendo das coisas que ele juntou aqui, né, coisas eletrônicas. Então. Mas ele teve aí uma decadência
acentuada, né, sobretudo de memória. Então a gente ia visitá-lo, ele abraçava a gente com aquela força de sempre, né, mas ele não lembrava mais o nome. Terrível esse Alzheimer, né? Então ele não sabia mais direito com quem ele estava falando. Então isso foi até 2008, né? E finalmente ele foi para a Casa de Saúde dos Jesuítas em Belo Horizonte, onde ele faleceu. No momento da morte dele, os jesuítas estavam inaugurando uma sepultura, um jazigo, num cemitério Gramado, muito bonito. Eu tive lá no túmulo dele, visitando. Então, ele foi o primeiro jesuíta sepultado nesse cemitério, se não me engano, da Paz. Então, não existe um túmulo, né? O Gramado, só aquela plaquinha com o nome, é um lugar bonito mesmo. E hoje, né, há muitos outros da companhia que estão sepultados lá. Né? E assim se encerrou, então, essa trajetória. Ele foi o último dos irmãos a falecer e um dos últimos jesuítas que estiveram conosco aqui, né? Em Itu, né? Em Itu. Que história, hein, professor? É uma história incrível, né? De uma trajetória assim ao mesmo tempo de oportunidades e conquistas, né? Eu falei que ele teve notas máximas no ginásio, mas ele teve notas altíssimas na formação toda, seja na teologia, na filosofia ou depois na física. Professor, então agora nós estamos tendo essa semana aqui as comemorações, as exposições. Eu vou pedir que para encerrar aqui a entrevista você deixe um convite para as pessoas estarem lá, né, nas 7 exposições que estão acontecendo, para que estejam lá prestigiando a vida do Padre Amirá. Eu acho que é um encontro também da gente com uma série de referências ligadas a Itu. Não é só a igreja, não é só o padre, mas tem muito assim da arquitetura, dessa arquitetura que os Amirá deixaram em Itu, e é alguma coisa que a gente olha e diz assim, isso é nosso patrimônio, né? Vamos pensar que quando Itu completou 400 anos, a matriz de Itu foi escolhida como o principal patrimônio da cidade, aquilo que melhor nos representava. Aquela fachada foi construída pelo Luiz Amirá. Então, como nós nos utilizamos desse espaço, também o Padre Amirá articulou muito disso, né? Ele fez com que a gente tivesse um envolvimento e até, digamos assim, o prazer de olhar para esses espaços, né? E compreender melhor aquilo que é essa arquitetura, o significado de tudo isso, né? Então, eu acho que essas exposições revelam isso. Um ituano, como qualquer um de nós, que pode ser saltense ou cabruivano, ou de qualquer outra cidade que esteja assistindo, né, esse programa, que foi um bom aluno, um bom professor, né, não teve no currículo uma mancha. Exemplar, né, professor? Uma pessoa exemplar. Eu acho assim, eu escrevi sobre ele, né, dizendo que foi uma das mais belas vocações que eu conheci. Que, claro, teve os seus dias de mau humor, de fúria, como todos nós temos, não é? Mas eu acho que foi um sujeito realmente exemplar. Então vale conferir isso nessas exposições que estão abertas, elas vão até setembro, e talvez tenha um pouquinho daquilo que você queira entender melhor sobre Itu, ou sobre a igreja, ou sobre a vida, né? Nessas mostras que nós estamos abrindo. Professor Luiz Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui, ter nos trazido essa história do Padre Amirá. Volte sempre, porque você sabe que as portas do Lado a Lado estão sempre abertas para você trazer as histórias importantes das pessoas de Itu. Obrigado. Eu fico muito feliz de você abrir as portas para a gente, porque é um veículo importante, né? Obrigada, professor. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube. Se você gosta, curta, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.